Bom dia, amados irmãos. Chegamos então à primeira semana do nosso alimento diário intitulado Combater o Bom Combate. Esse aqui é o livro 4 do nosso volume, dessa série intitulada A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E o título da primeira semana é O Combate à Carreira à Fé. Nessa semana nós vamos ver 7 assuntos importantes. O primeiro deles é combater o bom combate. O segundo, as armas que possuímos. O terceiro, nossa atitude hoje nos tempos do fim. Quarto, a importância de receber uma missão ou um encargo de Deus. Quinto, a necessidade de ser fiéis a Ele. Sexto, a diferença entre ter a vida eterna e tomar posse da vida eterna. E sétimo assunto importante, o perigo de ser enredado nos negócios desta vida. Então, ao longo desta semana, nós vamos ver esses 7 assuntos importantes. Bom, com respeito ao tema dessa semana, que é combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, nós vemos que para o apóstolo Paulo, combater, completar e guardar são verbos que já estão no passado, que já estavam no passado. Então ele se sentia, de certa forma, confirmado que ele era um vencedor, que ele dormiu no Senhor, ou que estava prestes a dormir no Senhor na condição de vencedor. Quem hoje tem a ousadia de falar isso? São poucos os cristãos que têm essa ousadia. Por isso o apóstolo Paulo se tornou então um modelo para nós. E esse modelo é um modelo que serviu para o corpo de Cristo. E nós vemos o apóstolo Paulo como modelo para nós na obra do Senhor, porque ele expandiu o reino de Deus por meio da pregação do evangelho em vários continentes. Vemos também um modelo no cuidado com as igrejas, era alguém que se afadigava, que se entregava. E por fim, ele é um modelo de cuidado com os irmãos. Ele cuidava um a um e também de casa em casa. Então isso deixa para nós um legado maravilhoso. Por isso que no versículo 8 de 2 Timóteo capítulo 4, ele pôde dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E aqui nós vemos quão importante é nós amarmos a vinda do Senhor. E também vemos uma boa definição do que a palavra profética é capaz de fazer. Ela nos leva a experimentar a palavra de Deus. Então hoje nós estamos diante do falar dos apóstolos, e esse falar não pode ser um mero conhecimento para ser memorizado, mas algo para ser vivenciado, ser experimentado na nossa vida. Talvez você, porque chegou hoje na vida da igreja, um irmão novo, você pensa, mas eu não estou num estágio espiritual como alguns irmãos que você conhece. No entanto, não é uma questão de estágio, é uma questão de estado. E quando a gente fala de estado, nós estamos falando de alguém que não se cansa de buscar o crescimento espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, antes de fazer essa afirmação de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele também escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então ele prosseguia, ele não desistia. Não se trata de chegar num determinado estágio e estacionar, mas de galgar degrau por degrau, avançar, prosseguir. No versículo 13 ele diz que, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Mostrando que o apóstolo Paulo ele não parava, ele prosseguia. E nós hoje também precisamos avançar, precisamos prosseguir. Porque não é uma questão de alcançar um determinado estágio espiritual, mas de ter alcançado, de estar buscando, de estar
avançando. E ele prosseguia para onde? De acordo com o versículo 14 de Filipenses 3, diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa deve ser a nossa meta, o nosso encargo, de sempre prosseguir, de sempre avançar e nunca descansar. Amém, amados irmãos? Que possamos entrar nesta semana cheios de vigor e buscando crescimento de vida.